A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Santana, pastor presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com apoio da família Leite. Nesse segundo episódio, nós vamos dar continuidade ao Deus de oportunidades, na oportunidade de obedecer a Deus. Então, nós vemos que Deus ele é um Deus de oportunidades. Oportunidades são situações favoráveis criadas por Deus. E no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11, 12, 13 e 14, nós observamos que Deus, ele deu oportunidade para a humanidade obedecê-lo, servi-lo e adorá-lo. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, constituiu família, criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e lhe deu oportunidade de lhe obedecer. Mas, a partir do homicídio que Caim cometeu, Caim, por inveja, ele matou o seu irmão Abel. E ele fugiu. E na sua fuga, nós vemos ali a constituição de várias famílias. E o ser humano começou a se multiplicar na terra e começou a desobedecer a Deus. Começou a criar armas de guerras, começou a haver embates, brigas e lutas, e se afastaram de Deus. E Deus, ele observando a maldade do ser humano, porque o ser humano era mau, praticava maldades, eram homicídios, eram crimes, e a maldade se instalou na terra e se multiplicou. E Deus, vendo que o homem era mau, ele disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem. E Deus limitou a idade do homem também a 120 anos. Então ali Deus deu oportunidade para o homem obedecer a Deus, e ele não quis. E como punição, porque tudo, irmãos, que nós fazemos de errado, tudo que nós fazemos contrário à vontade de Deus, existe uma situação que Deus ele cria para nos ensinar como nós devemos proceder. Tem uma consequência para os nossos atos. E qual foi a consequência? Deus, ele observando que Noé era um homem justo, que era um homem reto, íntegro entre o seu povo e andava com Deus, então Deus resolveu dar uma oportunidade a Noé e a sua família de viver. Qual foi a oportunidade que Deus deu para o ser humano, para a humanidade e para Noé? Porque Deus, irmão, ele sempre vai nos dar uma oportunidade. Você pode errar, pode falhar, pode pecar. Então nós vemos no transcorrer da Bíblia pessoas que erraram e Deus deu uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade para Davi, quando ele mandou matar Urias, esposo de Betseba. Então nós vemos Deus dando oportunidade. Davi mandou matar Urias, ficou com a esposa dele. Só que Davi se arrependeu, se humilhou nos pés do Senhor. Então você pode até ter falhas, pode até em um momento da tua vida desobedecer a Deus, vem uma tentação, acaba pecando, se desviando, mas Deus te dá uma oportunidade de voltar para Ele, pedir perdão e se voltar para Deus. Só que a humanidade não quis se voltar para Deus. Aí Deus observou Noé e deu uma oportunidade para Noé, para que durante um período de aproximadamente 100 anos pregassem para toda a humanidade o arrependimento, porque Deus iria destruir a terra. Só que ninguém acreditava em Noé. Tem momentos, irmão, que nós vemos, muitas vezes estamos pregando a palavra, estamos falando a verdade, mas a pessoa não quer acreditar, porque Deus usava a boca de Noé dizendo que Deus iria destruir a terra, porque Deus estava irado com a terra. As pessoas não queriam obedecer a Deus, queriam fazer a sua vontade, o seu querer, a maldade no coração. Talvez hoje em dia, onde nós estamos vivendo, quantas pessoas maldosas, quantos homicídios, quantos crimes contra a vida,
crianças, contra a mulher, contra a família, pessoas maldosas, desobedientes ao pai, à mãe, ao Estado, às leis, às normas. Eles não querem obedecer. E Deus levantou um homem de nome Noé e mandou ele construir uma arca de madeira cipestre, mandou dividir os compartimentos, revestir de piche por dentro e por fora. Enquanto ele construía a arca, mandou ele anunciar que Deus iria destruir o mundo. Por que Deus mandou ele anunciar? Para que as pessoas se convertessem, para que as pessoas mudassem a direção. Converter é mudar a direção. Talvez eu esteja aqui hoje como porta-voz de Deus para te dizer que você tem que mudar a direção da tua vida. Eu tenho que reconhecer que eu estou errado. E Deus quer convencer a humanidade que a humanidade está indo para o abismo, para a morte. Mas muitos não querem dar ouvido aos Noé dessa época, que anunciam que o fim virá, que o fim acontecerá. E eu preciso que você entenda isso, que o fim vem para todos nós. Eu estive realizando várias cerimônias fúnebres, e ali na sepultura, no caixão, nós vemos o fim de todos os homens. Ali na sepultura é o fim de todos nós. Então você tem a oportunidade de voltar para Deus, de obedecer a Deus. E Noé, enquanto ela pregoava, ele construiu a arca. E a arca foi se formando. Cada vez que a arca era formada, mas o tempo deles voltarem para Deus estava acabando. E eu quero dizer, o tempo está acabando. Jesus está voltando. E nós vemos que várias oportunidades Deus nos concede para demonstrar a nossa obediência. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Deus deu oportunidade para aqueles 3 jovens, quando foram levados cativos para a Babilônia. Se eles quisessem comer do maná da mesa de Nabucodonosor, eles poderiam comer, mas eles preferiram obedecer a Deus e se abster do maná do rei. Talvez alguém te ofereça maná, né? Mas se abstenha das coisas do mundo e obedeça à vontade de Deus, porque se você obedecer a Deus, Ele vai te honrar onde você estiver. E eles preferiram se abster do maná do rei, de se assentar na mesa do rei, como Eli não comia na mesa de Jezabel e de Acabe. Ele preferia obedecer a Deus. Não se assente na mesa de Jezabel e Acabe, não se assente na mesa de Nabucodonosor, mas queira obedecer a Deus e fazer a vontade dele. E Sadraque, Mesaque e Abednego, devido à sua obediência, foram sentenciados à morte e ser lançados na fornalha de fogo ardente. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos desagradar ao mundo. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos desagradar ao mundo. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Nós vemos Saul, que ele preferiu sacrificar do que obedecer, e foi rejeitado por Deus. Quando você prefere sacrificar, Deus te rejeita, porque Ele quer obediência e não sacrifício, como aconteceu com o rei Saul. E eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, por obedecer, foram sacrificados, foram sentenciados à morte, lançados na fornalha. Mas quando nós obedecemos, Deus nos honra na presença do rei. Quando lançaram eles na fornalha, o 4º homem estava aguardando Sadraque, Mesaque e Abednego, e andou com eles na fornalha de fogo. Talvez alguém te rejeite, porque você queira obedecer a Deus. Nós seremos rejeitados. Vão excluir você de grupo de amigos, vão excluir você de festas, de amizades. Mas não se preocupe, se você obedecer, Deus vai te honrar na terra. Então, eu quero concluir esse segundo episódio de obediência no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se você obedecer, se você
estiver disposto a obedecer à voz de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Então escolha, que Deus te coloca na tua frente hoje, a escolha, a oportunidade é de obedecê-lo. Se você obedecer, Deus vai te honrar. Ele vai passear com você nessa fornalha de fogo e o rei vai contemplar que Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.